Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, sou diretor do Sindicato Bancário por região e apresentador do Sentarifa, o programa destinado a você bancário. Nessa semana um programa muito triste, mais um programa falando de reestruturação no Banco do Brasil. Para realizar, eu conto com a participação de Paulo Tonon, diretor dessa entidade, e um colega muito especial lá da oposição bancária de São Paulo, que também luta, batalha para os colegas do Banco do Brasil, Bento, prazer ter você aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre a reestruturação. Se apresente aos colegas de Bauru. Bento é delegado sindical do maior prédio de São Paulo, Complexo São João, que tem em torno de 1.800 bancários, trabalha na GSEC São Paulo, que é a unidade do banco que faz operações de câmbio, e tem uma atuação, desde que entrou na categoria, na oposição bancária, no sentido de defendermos um sindicalismo classista e que realmente defende o interesse dos trabalhadores e enfrenta esses governos que só sabem atacar os direitos dos bancários. Opa, esse é dos nossos, então não. Nós vamos bater um papo aqui, trocar uma figurinha e vamos falar, lógico, o assunto nem podia ser outro. O Tonon está aqui no celular aqui porque ele está mexendo. É muita reestruturação aí, Tonon? Conta pra gente aí, como é que tá os seus dias aí, Tonon? Cara, eu não tenho memória mais, né? É um mal do sindicato e da militância. Então eu marco o que eu faço para mim lembrar de onde eu tô, né? Ontem deu 64 atendimentos bancários aqui, Alexandre. 64 bancários atendidos. Muita coisa, meu velho, muita coisa. Vamos falar um pouquinho aí do tamanho dessa reestruturação, mas antes eu queria sentir aí do colega Bento. Bento, os colegas de São Paulo, o que eles estão achando aí de mais essa covardia promovida pelo governo federal? Não, há um sentimento de revolta, de repúdio ao processo de reestruturação. Acho que principalmente nos caixas esse processo é muito forte, né? A extinção da função do caixa, inclusive surpreendeu vários colegas e tal. E eu acho que esse é o setor com mais condição hoje de se mobilizar para enfrentar essa reestruturação. Lembrando que hoje são em torno dos 10 mil caixas em todo o país. É muita gente sendo afetada, muita gente sendo prejudicada. Tonon, você aqui em Bauru, qual é o tamanho dessa reestruturação e quanto que ela afeta a nossa base, a nossa região e depois o Brasil afora? Bom, em nível nacional ela é monstro, né? Ela está atingindo 243 agentes que vão virar PA, outras 145 agentes vão virar lojas, né? Aqui em Bauru especificamente, uma agência está fechando e apenas uma está virando PA, o que é proporcionalmente a tudo que está acontecendo no resto do país é menor, mas de qualquer forma está sendo menor agora porque a gente já foi atingidas em outras rodadas de reestruturação, né, Alexandre? O Banco do Brasil está com uma política desde a volta da direita aí no poder aqui, né? De reestruturações constantes, permanentes, como ele fala, né? Então, uma vez por ano, o facão corre solto e sobra sempre para o bancário, infelizmente. Que tristeza. Ô Bento, o que você considera aí de mais difícil nessa reestruturação? Qual que é a análise que você faz para a gente fazer a crítica? A gente faz uma crítica, a oposição sempre faz a crítica porque o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, fazem sucessivas reestruturações, né, sem demonstrar aí, fazer um projeto, fazer um estudo, demonstrar, ter transparência. Mas, além disso, o que mais que a oposição bancária critica nessas reestruturações que são vendidas aí para a população como se fosse modernizar e melhorar o atendimento? Não, eu acho, em primeiro lugar, que é uma reestruturação elitista, né? Ela tenta excluir o povão da agência bancária ainda mais, né? Então, por isso, acaba com a função do caixa, o caixa vai ser um funcionário eventual que vai fazer por horas a função de caixa, não vai ter a comissão de caixa, fecha, como o Tonon falou, um número grande de agências de postos de atendimento. No total, mais de 800 unidades do banco vão ter alterações nas suas estruturas. E nesse sentido, o que acontece? Muitas cidades do interior que tem só um posto do banco, só uma agência do banco,
não tem às vezes nenhum outro banco, não tem outra unidade de outro banco, vão ficar sem atendimento bancário, vão ser atendidos pelo que eu falei, vão ser atendidos pela padaria, pelo supermercado, pelo açougue, que faz a função de correspondente bancário. Lembrando que o Banco do Brasil rompeu o acordo com o Banco Postal há algum tempo atrás e ultimamente com as lotéricas. Então, quem vai atender a população realmente é o supermercado, a padaria. Essa ideia, que o povão não entre na agência. Quem não tem acesso à internet, quem não tem acesso ao internet bank ou não está acostumado a utilizar o smartphone para fazer operação bancária, vai ser atendido por esse correspondente, que tem pessoas que não têm o menor treinamento para ser bancário, né? São comerciários e tal, e não tem o mínimo de segurança para fazer operações de pagamento de contas e outras coisas, né? Cria um problema também de segurança pública. Então, eu acho assim, nesse sentido, toda a população é prejudicada, porque o Banco do Brasil cada vez não cumpre mais sua função de incluir pessoas, de bancarizar trabalhadores, dar um acesso à conta corrente, a operações bancárias para o conjunto da população brasileira, que seria uma função de um banco público. Além da reestruturação, Tonon, sempre o banco lança uma dobradinha que é o PDV, né? Sempre lança uma reestruturação e um PDV junto, que é para enxugar o quadro e fatiar, né? E posteriormente até privatizar. Isso aí está na imprensa, Folha de São Paulo, né? Uma colunista falou aí que o Bolsonaro aí estava meio que arrependido, né? Fazendo aquela cena de que estava arrependido e que talvez fosse mandar até embora aí o presidente do Banco do Brasil, porque estava fazendo aí um projeto privatista que ele sabia, que o economista dele sabia. Então, assim, toda aquela cena para inglês ver. Como é que foi esse PDV, esse lançamento desse PDV aí? Foi pior do que nos anos anteriores, Paulo? Primeiro pegar um gancho que você e o Bento falaram em relação a isso, porque estão interligados, né? Esse teatro que o Bolsonaro está fazendo de arrependimento, que não sabia que a reestruturação é desse tamanho, que está preocupado, que vai demitir presidente, é justamente porque nós estamos nas vésperas de uma eleição para presidente da Câmara e um monte de deputado foi cobrar o cara porque está acontecendo isso que o Bento falou. O cara está perdendo o Banco do Brasil numa cidade que ele é referência, porque no lugar da agência do banco vai ficar a loja do Banco do Brasil, que é o que é a loja do Banco do Brasil? É esses terceirizados com nome bonito. Então, é o avanço da terceirização do Banco do Brasil e é só por isso que o Bolsonaro está com esse discurso aí de que não sabia, que vai reverter a reestruturação. Não vai reverter nada, né? É projeto de governo que está acontecendo. Tanto que o cara fez MP para vender subsidiária da Caixa, é projeto de governo. Sobre o PDV, Alexandre, dessa vez o banco ele está fazendo 2 modelos de PDV, né? Um que é para quem já está com excesso no banco, como por exemplo, aqui tem agência fechando, esse pessoal ficou de excedente. Lugar onde diminuiu o número de funcionários, que a maioria das agências, embora não tenha formalmente entrado nesses 800 aqui que vão virar PA, vão virar loja, todas praticamente tiveram o número de funcionários reduzido. A exceção é quem teve acréscimo ou se manteve, né? Então aumentou muito o número de funcionários excedentes. Pra você ter uma ideia, aqui em Bauru são 48 excedentes na praça agora. E então para esse eles estão dando um incentivo para sair, que é um incentivo menor do que o que eles estão dando para o chamado plano de demissão, o PDE, né? Plano de desligamento extraordinário, que envolve quase que todos os trabalhadores do banco, com um certo tempo de casa, que atingir aquela pontuação mínima do banco, também pode sair. O incentivo financeiro é de sempre, Alexandre, 7 a quase 10 salários, então não tem nada muito diferente, né, dos outros PDVs. A discussão é que atingiu 5.000 pessoas no PDE, no plano de desligamento extraordinário, o banco ele vai escolher quem ele vai liberar ou não, né? E aí já mostra que o cobertor é curto, né? Tem um monte de excedente, mas não pode sair mais do que isso, senão a gente vai ficar em maus lençóis, né? Alguma coisa está errada, né, pessoal? Então, e você, não vai aderir aí ao plano extraordinário aí, não?
Estou sossegado ainda, longe da aposentadoria, ramo que faço no sindicato, né? O Banco do Brasil vai ter que me engolir, como diria o velho lobo. Ô Bento, por falar em luta aí, como é que tá a luta do sindicato aí de São Paulo aí para tentar barrar essa reestruturação? Estão se mexendo, estão se coçando ou está deixando muito a desejar? Não sabemos, né? O processo está começando, mas a gente desconfia, né? O Sindicato de São Paulo tem uma história muito ruim nas lutas no processo de reestruturação, né? Esperamos que dessa vez seja diferente. Eles chamaram uma reunião online para a turma do PSO, dos caixas, e reuniu mais de 120 pessoas, o que é um número bom, né? Estamos esperando que o sindicato tome uma atitude melhor, mas mais que esperando, nós estamos cobrando isso, né? Estamos exigindo que o sindicato cumpra a sua função de lutar. Esperamos que ele faça isso, né? Porque em outras reestruturações, muitas vezes o sindicato tem uma postura horrível, dizendo que é direito da empresa poder reestruturar, né? Esperamos que dessa vez o sindicato tenha uma conduta diferente. Tá bem. Então, não, aproveitando que o Bento falou aí, hoje foi um dia de luta, Bauru teve seu dia de luta, né? Essa foi uma luta conjunta aí com demais sindicatos pelo resto do país. Fala um pouquinho aí desse nosso dia, como é que foi e por que o sindicato se juntou aos outros sindicatos nessa mobilização? Cara, a gente é super a favor de um calendário unificado de luta, né? Tanto que a gente sempre reivindicou isso. Então, quando a Contrafcut tomou a iniciativa de procurar nós da FNOB, né, Rio Grande do Norte, Bauru e Maranhão, para estarem juntos nesse calendário, a gente ficou muito feliz. Mas qual que é o problema sempre? É que a Contrafcut ela vai só até a página 5, 6 da luta. Então, a nossa expectativa é que dessa vez eles avancem mais do que isso, né? Porque o correto é fazer da forma que nós estamos fazendo, construindo, né? Então, hoje foi um dia de carta aberta para a população. Então, a gente preparou uma carta, fez uma panfletagem, porque tem muita gente que nem estava sabendo que determinadas agências iam fechar, né? Então, hoje foi muito mais um dia de diálogo do que de protesto com os trabalhadores na rua. Agora, o que seria o correto? Parece que dia 21 vai ter uma outra rodada de protesto. Aí você já avança chamando o trabalhador para estar com você na rua. Até ter um dia 28 poderia, por exemplo, ser um dia nacional de paralisação. O problema é exatamente esse, que eles nunca chegam na greve, sempre param no meio do caminho. Então a gente espera que, até com a gente, estando junto nesse calendário, a gente possa pressionar os trabalhadores a fazer o que tem que ser feito para tentar barrar esse projeto do governo Bolsonaro. Tonon, vamos falar um pouquinho aqui das iniciativas jurídicas do nosso sindicato e depois a gente volta com o Bento de novo. Quais são as iniciativas jurídicas, né? O pessoal ligou para a gente aí, tão preocupado em saber o que os sindicatos bancários vai fazer para tentar garantir o direito aí dos trabalhadores do Banco do Brasil. Bom, vamos lá, Alexandre. Quem está mais sendo atingido nessa reestruturação são os caixas, né? Em nível nacional, são 10 mil caixas atuando dentro do Banco do Brasil, 4.200 deles efetivos. Aqui em Bauru região, aqui a gente cuida de 40 cidades, né? São 105 caixas, entre 70 efetivos e 35 substitutos, né? Então é muita gente para o banco simplesmente fazer o que ele está propondo, né? Que é simplesmente tirar a comissão de todo mundo. Então todo mundo vai ter uma diminuição na renda de R$ 1.400 pelo menos, que é o valor que o banco te dá como função, na nossa opinião, e também, por tabela, quebra de caixa, né? Para se você tiver alguma diferença no seu dia a dia de manuseio de dinheiro, né? Então, é uma perda para o trabalhador. Você imagina, você está acostumado a ganhar 4 mil por mês e, de repente, você se vê ganhando R$ 2.500, né? Que é o salário inicial do Banco do Brasil hoje. Então, é uma grande dificuldade. Nós estamos usando os artigos 456, 468 e 477 da CLT para ajuizar uma ação pedindo para que todo mundo mantenha a efetivação como caixa. Tá? Se tiver uma ação semelhante na Caixa Federal, você pode até explicar como é que funciona o Caixa Minuto, Alexandre. E nós ganhamos essa ação lá, mais ou menos com o mesmo preceito que nós vamos fazer aqui.
Então é essa a nossa iniciativa primeira. Deu certo, a gente conseguiu uma liminar com essa iniciativa, mantivemos todos os caixas lá com a comissão, bonitinho, o banco é obrigado a manter eles aqui em Bauru e região, saímos vitorioso dessa. Algo deu errado, nós vamos para o plano B. E o plano B é o quê? Entrar com a discussão da incorporação de função. Tá? Para nós, caixa é uma função, por isso que a pessoa, tem gente que tem 20 anos, 30 anos, se não fosse uma função, ela não seria assim, né, de tanto tempo fazendo a mesma atividade. E a gente vai exigir na justiça, nós já ganhamos algumas ações individuais nesse sentido, para que o pessoal quer tirar a comissão, beleza, mas respeite a Constituição, que prevê que a irredutibilidade salarial não é permitida depois de um determinado tempo, né? Antes da reforma trabalhista, a gente tanto falou mal, né, Alexandre? Aqui fizemos tanta campanha contra a reforma trabalhista do Temer, tinha aquela súmula que previa que com 10 anos de função, você podia pedir a incorporação. Essa súmula caiu, a súmula 372, mas ainda assim é possível fazer essa discussão. E é o que nós vamos fazer. Fora isso, o banco ameaçou transferir unilateralmente os excedentes? Vamos entrar com ação em relação a isso também. Para quem não sabe, aqui em Bauru, para falar a verdade, nível nacional, o banco já tentou isso ano passado, e aqui em Bauru a gente conseguiu liminar proibindo essas transferências. A gente espera que isso aconteça de novo, porque não é justo o banco pegar e mudar de repente a vida de uma pessoa assim, transferindo ela unilateralmente para 300, 400 quilômetros daqui, né? Por fim, tem a discussão do plano de saúde da galera. O pessoal que vai aderir ao PDV, Alexandre, o plano de emissão voluntária, seja um PAQ ou PDE, eles estão perdendo o plano de saúde que eles têm. Então, para o banco é um negócio, ele está fazendo uma venda casada aí, que é o quê? Você abre mão de ter o plano conjunto com o banco. Percebe? Eu sou do Banco do Brasil, eu tenho a CACI, que me dá assistência médica. O banco, ele divide os custos comigo. Então, com participação, esse tipo de coisa. Se eu sair, mesmo que aposentado do banco agora, eles estão propondo que eu vá para o CACI Família. Então, isso reflete em mais custo para quem for se aposentar. Então, essa discussão nós também vamos fazer, sem contar o pessoal da nossa rede que tem um econômico já fragilizado, o banco não deixou sequer ir para a CACI, e a gente vai estar fazendo essas duas discussões. Quem quiser discutir a entrada para a CACI, depois aderir ao PDE, estamos fazendo. Quem quiser discutir a manutenção no plano C, que é FES para quem depois aposenta, no Economos também estaremos fazendo. Basicamente é isso. Aqui a gente tenta quebrar a cabeça, porque a luta não é só nas ruas, também passa pelo campo jurídico. Então, como é que você ficou sabendo aí, não só você, mas como é que o pessoal do Banco do Brasil ficou sabendo da reestruturação? A empresa dialogou, buscou vocês, conversou com vocês aí, você que tem uma representação importante junto aos funcionários aí. Não. Conta um pouquinho para mim. Não, a empresa não conversou com ninguém do modo sindical, inclusive não conversou, pelo que eu sei, nem com os sindicatos, nem com a tráfico, quanto mais com os delegados sindicais. Nós soubemos da reestruturação quando é o banco público nos canais internos, intranet, a reestruturação para todos os funcionários. Soubemos, havia um boato forte, né? Havia várias notícias, inclusive na empresa, que haveria a reestruturação do banco, como sempre nesse momento, mas como nas últimas reestruturações o banco não fez qualquer diálogo com o meu sindical anterior à reestruturação. Inclusive, o próprio gerente-geral da GSEC soube do corte de 4 escriturários na dotação da GSEC quando mudou os números do RH, entendeu? Nós estamos falando de um dos principais setores de São Paulo. Então, o banco não dialogou nem internamente, nem com o movimento sindical. O segundo elemento que eu acho que nós temos aí que é grave, que o banco não tem divulgado o conjunto dos números nem para os funcionários, nem para o movimento sindical. O banco não publicou a lista completa das agências que estão fechando, não publicou o número de funcionários que estão envolvidos nessas agências, o número de clientes que também vão ser envolvidos com o fechamento dessas agências, terão suas contas transferidas para outras unidades.
o conjunto de terceirizados que também vão perder o emprego porque essas agências vão fechar. Então, esses são números que o banco não tem divulgado, não tem divulgado ao mínimo informação, tem divulgado menos informações que, inclusive, as últimas reestruturações. Nesse sentido, inclusive, nós vamos, via a liderança do PSOL, via a deputada federal Samia Bonfim, nós vamos entrar um pedido de... ela vai fazer uma solicitação formal que o presidente do banco informe os números da reestruturação de forma oficial ao Congresso Nacional, daí a gente teria acesso a esses números que até agora nós não temos. Beleza, Bento, obrigado. Então, não, é importante, né, ter alguns representantes aí do nosso lado, né? A gente vê que esse congresso aí é dos últimos congressos que tem menos sindicalista, né? E o que tem menos representante da classe trabalhadora. O reflexo de tudo isso aí acontece isso, né? A dificuldade, né, dos trabalhadores, um retrocesso sem tamanho, e a perda de direito e a tratorada dos fazendeiros e dos mega empresários. Então, é legal que o Bento falou aí da Samia, pode ser que ela dê uma força para nós. E nós estamos fazendo a nossa parte, né, Tonão? Se mexendo, entrando em contato com todo mundo, que pode sim ajudar um pouco e dificultar aí essa reestruturação. Tonão tossiu aqui, ele já está botando um álcool gel, porque esses dias ele levou uma chamada. De uma pessoa que comentou aí, que viu o vídeo, falou: ele tossiu e não passou álcool gel na mão, tá aprendendo, hein, Tonão? Tonão, fala um pouquinho, essa falta de transparência é resultado de um governo que vem dos porões da ditadura, que não dialoga com ninguém, que não sabe conversar? Conta aí a experiência que nós tivemos na Caixa Econômica e agora no Banco do Brasil. As direções não conversam com o movimento sindical, não dão satisfação. Essa é uma postura que vem desde o governo federal até as direções dos bancos? Primeiro, em cima do que o Bento falou sobre os funcionários, como ficaram sabendo, muitos funcionários ficaram sabendo depois da divulgação do fato relevante na imprensa. Tá? Então, o banco, em 2016, já tinha ficado famoso, né, Bento, por aquela reestruturação que alguns funcionários ficaram sabendo pelo fantástico da reestruturação. Agora, não, todo mundo ficou sabendo pelo Fantástico. Né? Pelo Fantástico. Agora, muitos ficaram sabendo depois que ele divulgou o fato relevante para a imprensa. Né? Então, a preocupação não é com o funcionário, né, Alexandre? E isso é característica desse governo. O Bento falou da Samia, que a gente vai fazer... A gente até está vendo se a gente consegue organizar uma live com ela, tudo, né, Bento? Lógico, estamos tentando fazer isso. É isso que as pessoas têm que entender, né? Na hora que a vaca vai para o brejo, para o trabalhador, quem defende o trabalhador é os representantes da esquerda. Você vê quem que aceitou conversar com a gente sobre isso? A Samia, o Zé Carlos, que é deputado pelo PT, o senador Jacques Wagner, que a gente tem um monte de restrição ao pessoal do PT, todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém. Mas quando tem esse tipo de caso, a representação deles é importante para segurar algumas coisas, para convocar o nego para depor, que nem foi convocado Paulo Guedes para prestar declaração sobre essa reestruturação do Congresso. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender, né, Alexandre? Você falou que esse Congresso atual é o pior de todos para os trabalhadores. É o pior, com menos representação. É inacreditável que trabalhador vote em grande empresário, em ruralista, nessa altura do campeonato, porque a consequência é isso aqui, ó. Reforma previdenciária, para você trabalhar até os 65 anos, reforma trabalhista, onde você perde direito de incorporação do salário, e assim vai, né, pessoal? Então, é o apelo que a gente faz em relação a isso. Você me perguntou... Eu te perguntei a respeito aí da importância da representação e a falta de diálogo, né, Tonão? Porque a gente passou na Caixa Econômica pela mesma situação, então você vê que é uma coisa de governo mesmo, né? Nós narramos aqui no programa passado, né, Alexandre, que aconteceu na reunião com a Caixa. Os caras sentaram, a gente está previsto no acordo coletivo que eles são obrigados a sentar com o movimento sindical, né? Eles sentaram e ficaram mudos na nossa frente. A gente falando, fazendo demanda, eles só anotando, e não falava nem, isso foi por causa disso, isso foi por causa disso, por causa não. Então, simplesmente para cumprir tabela, os caras sentaram com a gente. Eles podiam não precisavam nem ter vindo um representante grande do banco. Se eles tivessem posto qualquer um para fazer o que foi feito, teria a mesma validade, né, Alexandre? É aquela postura criminosa de quem tem culpa no cartório. Se reservaram o direito de permanecer calado, coisa de bandido. Foi absurdo, né? Excelente analogia, é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Mas isso é bom também, volta à discussão, para as pessoas entenderem
que eleger esse tipo de gente, a consequência está aí. Mal abre um canal para fazer um diálogo com a gente. Exatamente. Bentão, fala aqui para nossa audiência aí a importância de ter um sindicato como o Sindicato de Bauru, porque assim, a galera aqui, né, nos agradece. Mas como é que é? Em São Paulo o sindicato é a mesma coisa que de Bauru? Tem alguma diferença? Como é que funciona? Ou Bauru realmente é diferente? Quem é de fora ainda percebe essa diferença mais claramente? Não, é muito diferente, né? Acho que uma coisa assim que é marcante, que o Sindicato de São Paulo foge de fazer assembleia, né? Eu acho que na campanha salarial, no máximo, você agora tem 2 assembleias, uma no começo e uma no final. Durante o ano, você não tem assembleia nenhuma no sindicato. Tem assembleia ordinária para aprovar contas, tal, que está prevista no estatuto. Mas o Sindicato de São Paulo, ele foge da realização de assembleias, né? Porque na assembleia a base pode mudar os rumos, né? Pode mudar os rumos do sindicato. E isso leva a uma paralisia também da categoria, porque a categoria entende o seguinte: se o sindicato não quer me escutar, e quando uma assembleia traz tudo pronto, para que eu vou participar, né? Se tudo já está decidido. Então isso leva a um processo muito ruim de desmobilização e de afastamento da base da categoria. E o baixo nível de filiação nos bancos públicos reflete isso, né? Hoje, tanto a Caixa e o PB não devem chegar a 30% de filiação dentro do sindicato, o que mostra um grande afastamento da categoria bancária do sindicato. Então, o que a gente tem que fazer é o contrário também, né? Nós temos que começar a participar, inclusive, para mostrar que esse sindicato é nosso, não é da atual diretoria, né? Esse é o nosso desafio, organizar uma oposição que consiga mostrar que tem alternativa, que as pessoas têm que participar, tem que construir algo diferente, porque senão fica difícil. Porque ou você constrói instrumentos de luta, ou o patrão vai continuar mandando, né? E é assim na iniciativa privada, mas também é assim no setor público. Então, nós temos esse problema hoje. Esse problema é que você tem um sindicato cada vez mais afastado da categoria. E com a pandemia as coisas pioraram, né? E, mais uma vez a pandemia estão trabalhando nas suas casas em virtude da pandemia. Certeza que é mais um dificultador. Tonon, vamos falar um pouco. Eu queria falar, Alexandre, só completar o Bento, assim como a gente é importante para servir de espelho lá, é muito importante para a gente também a questão da oposição bancária, né, Alexandre? Porque pessoa que nem o Bento, assim, que não ganha nada entre aspas, né? Não tem nem a estabilidade do mandato sindical, está na luta todo dia, está se expondo. Cara, faz toda a diferença. Então, por isso, até eu já vou adiantando agora que a experiência de fazer o programa com convidados virtuais, né, Alexandre, deu certo. Chamar Marco Tinoco e chamar Juvencio para gravar um programa só sobre a FNOB, para o pessoal entender a importância da gente ter núcleos de oposição bancária. Embora o Bento não faça parte da FNOB, ele é da oposição bancária e ajuda a organizar a galera quando tem assembleia, nas poucas vezes que o sindicato lá faz assembleia, ele consegue organizar o pessoal para estar presente, para dizer não a uma série de ataques. Então, essa é a importância de estar organizado. E é por isso que a gente está gastando dinheiro com site, está gastando dinheiro com material, mesmo nesse momento de pandemia, porque a gente precisa deles, assim como eles precisam da gente, né? É isso aí, uma mão lavando a outra, né, Tonon? A solidariedade é uma marca da oposição bancária. Que bom que um dia se torne a marca da categoria inteira, que já foi, né? Nossa categoria que já foi bem unida, infelizmente está muito fragmentada. Tonon, o pessoal da nossa casa, que já passou aí pelo drama, né, da privatização, da adaptação ao novo banco. Como é que ficou para eles novamente agora? Eu comentei aqui que só ontem a gente fez 64 atendimentos aqui, né? Boa parte dessa galera é o pessoal da nossa caixa, né, Alexandre? Eles são discriminados na hora do PDV, quando eles são obrigados a ir para o Economus Futuro, abrindo mão do plano de saúde que eles têm pago há 30 anos, 20 anos. Eles são discriminados porque tem uma galera agora que está tendo um puta de um prejuízo no Economus Fair, né?
está tendo um aumento pode chegar a consumir até 65% do salário da pessoa. Então, assim, é por isso que a gente fala que é um plano de governo, né? Tem muito aposentado que ainda apoia o Bolsonaro e às vezes não liga o leco-creque. Hoje o patrão dele é o Bolsonaro, né? O aposentado da nossa Caixa. E o plano dele é desobrigar o banco de fazer todos esses pagamentos à parte para poder sobrar bastante dinheiro para os acionistas aí, que é quem sustenta esse governo aí, são um dos que sustenta esse governo. Bento, a gente vai estar encerrando o programa aqui, mas antes disso eu queria que você deixasse uma mensagem para os colegas de São Paulo, né? Qual que é a expectativa da oposição bancária? Dá para lutar? Dá para dificultar a vida aí do presidente do Banco do Brasil? Ele já caiu ou ainda não caiu? Ou só está balançando? Precisamos dar uma empurradinha, né, para ver se ele cai, né? Mas falando sério aí, eu acho que cada vez fica mais claro para o bancário que a saída não pode ser individual. A saída tem que ser coletiva, né? Não, quando você tem uma reestruturação que reduz cargos, reduz o número de funcionários, reduz agências, fica claro que para a grande maioria não vai ter saída individual, não vai ter comissão para as pessoas, não vai ter ascensão profissional para a maioria dos bancários. Por isso é necessário nós nos organizar de forma coletiva e para lutar, porque só através da luta coletiva nós vamos conseguir avanço para a categoria, melhores condições de trabalho para todos nós. No momento onde as condições de trabalho são fundamentais, nós estamos no meio de uma pandemia que tem matado milhares de brasileiros, então condições de trabalho hoje é algo fundamental. Acho que essa é a mensagem central para bancar um dos principais setores da classe trabalhadora brasileira. Então, ela unida, ela entendendo que é necessário lutar, é necessário se mover por direitos, mas é necessário também enfrentar esse governo, é necessário lutar para a saída desse governo, pelo fora Bolsonaro, porque hoje nós estamos lutando, além dos nossos direitos, pelo direito à vida. Né? Acho que todo mundo viu nesses últimos dias a tragédia do Amazonas. E a tendência é o quê? Se nós não fizermos uma luta forte, enfrentamento de defesa da vida e contra esse governo, a realidade do Amazonas vai se impor no país todo. Por isso é necessária a luta coletiva de toda a classe trabalhadora. Seria isso. Valeu, Bento. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Se nada for feito, a realidade vai bater na nossa porta e vai ser tarde demais. Tonon, deixar uma mensagem de esperança aí para quem está passando pela pandemia e pela reestruturação do Banco do Brasil. O que pode esperar dos sindicatos bancários de Bauru? Primeiro, antes de finalizar o programa, mostrar a camiseta, né? Bancário não é vendedor, galera. Que pasmem, hoje, mesmo há 4 dias depois do anúncio da reestruturação, teve áudio de regional aqui em Bauru, cobrando metas logo no começo do dia, como se tivesse tudo bem, né? Como se ninguém estivesse perdendo emprego, como se ninguém estivesse sendo transferido, como se ninguém estivesse perdendo função, né? Então, sempre lembrar isso. Bancário não é vendedor, tá, galera? Alexandre, a mensagem de esperança está difícil, né? A gente tem que falar que aqui em Bauru, todo suporte para quem precisar de ajuda vai ter, tá? Ontem que a gente fez um grande número de e-mails, a gente tem um monte de gente fora da nossa base e quem está assistindo esse vídeo sabe que mesmo quem está longe aqui de Bauru, não faz parte da nossa base sindical, se tiver alguma dúvida, passa para a gente, se precisar dar uma desabafada, passa para a gente também, né, Alexandre? Que aqui a gente atua nas 11. Desde psicólogo, ativista, jurídico, a gente tenta fazer tudo para que o bancário se sinta confortado e entenda a necessidade da luta, né, Alexandre? Agora eu queria falar que o nosso caminho é o fora Bolsonaro, né? Não tem outro caminho, como o Bento bem falou agora no final, né? A gente sempre fala ponto positivo e negativo da semana, a gente acabou ontem, teve todas aquelas mortes, né, Alexandre e Bento? Lá em cima, ala de hospital, né? É muita desumanidade e o cara dá uma declaração hoje que fez tudo o que podia, né? Então, a única saída para o fim de tudo que a gente está vivendo aqui, dessa barbárie que é o que se tornou o Brasil, é a saída desse cara e os sindicatos bancários, que já assinou lá atrás um pedido de impeachment dele, junto com a Conlutas, junto com uma série de outros centrais sindicais, vai intensificar a campanha com Covid, com tudo, pela saída desse cara.
Não dá mais. Chega, né, Alexandre? Não, em abril, né, Tonon? Em abril, já um quadro ligado ao PSOL, um professor Sapato, ele já falava, o Brasil não tem condição de lidar com duas tragédias como essa, que é a pandemia e com o governo Bolsonaro. São duas coisas inconciliáveis. Você não pode, no momento mais difícil, talvez, da história do nosso país, da maior dificuldade sanitária, conviver com um presidente totalmente incapaz. E é isso que ele é, né? O Bolsonaro faz o que faz porque todo mundo considera ele um incapaz, como se ele não pudesse ser julgado pelos atos dele. Passou da hora de tanto Congresso contra a sociedade cobrar pelos crimes que esse sujeito tem cometido. E, infelizmente, muita gente morrendo e muita gente ainda vai morrer. Enquanto o negacionismo prevalecer, não só a nossa categoria, mas toda a classe trabalhadora vai chorar muito. Bento, foi um prazer realizar esse programa com você. Mais uma vez, o Sindicato dos Bancários agradece toda a sua luta aí. Esses dias mesmo eu estava comentando com o Tonon. Tonon, é legal esse pessoal da oposição bancária que luta mesmo sem a proteção, mesmo sem o guarda-chuva dos outros sindicatos, mas que dão a cara a tapa, coloca aí carreira e planos pessoais, tudo para segundo plano. Tem aí o nosso bom grado, sempre à disposição do sindicato, sempre à disposição. A gente até brinca que o Bento é o patrão do Tonon, né? É ligação do patrão Bento. O Bento tá sempre botando o Tonon para correr, para agilizar, né? E a gente fala, o pessoal do RN vai ficar com ciúme. Não pode falar isso não, hein? Tem patrão para todo lado, o Tonon tem patrão para todo lado. Bento, obrigado aí, viu? O Bento tá até rindo aqui, ó. Beleza. Tamo junto, galera. Tonon, se despede aí dos colegas aí. Fala pro pessoal se inscrever, curtir nosso Tamo vídeo. junto. Valeu, Bentão. Tamo junto e vamos pra cima. Vamos pra cima. Se inscreva Abraço, então. Abraço, Alexandre. Abraço, Bento. Obrigado pela força sempre, velho. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo. E deixa comentário aqui embaixo também, né, Alexandre? Que o último comentário foi pra mim. Isso aí, dá parabéns pro Tonon aí, que ele tá limpando a mão. Quando ele tosse na cara de alguém, ele pede desculpa. Tá indo bem, né, Tonon? E é isso aí. Semana que vem tem Sem Tarifa. Temos um projeto novo, uma psicóloga no sindicato. Pandemia, reestruturação. Só cuidando da cabeça, né, Tonon? Só cuidando da cabeça, pessoal. Tamo junto. Nos vemos na luta.